Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da possível chegada da Siri no OS X, novos botões de reações do Facebook, os argumentos que a Apple provavelmente vai usar no recurso dela contra o FBI, entrevista do Tim Cook para a ABC falando sobre o caso, estreia do Uber Moto na Tailândia, teclado experimental inteligente da Microsoft no Android, novo campus da Apple tomando forma em Cupertino, estreia de ferramenta do Google que carrega notícias mais rapidamente, atualização bacana do app do Gmail para Android e atualização bacana da App Store para Apple TV. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma dica rápida para quem tem a nova Apple TV. Ontem a Apple liberou para todos os usuários do tvOS uma nova área da App Store que lista todos os aplicativos que o usuário já tem, mas que não estão instalados na Apple TV. Então se você comprou, por exemplo, um aplicativo no iPhone ou no iPad e ele também já está adaptado para o tvOS, ele vai aparecer já nessa lista, o que é bem útil em situações que a gente nem sabe que o aplicativo funciona na Apple TV, mas pode querer baixar ele para usar, nem que seja só para ver como ele ficou na televisão. Agora eu vou dar outra dica rápida para o pessoal do Android. Ontem o Google liberou na Play Store uma atualização do app do Gmail que traz suporte ao Rich Text, que é essencialmente conteúdo em negrito, itálico, sublinhado, com cor diferente, ou então com uma cor de fundo destacando parte do texto, além também deles terem integrado uma funcionalidade que identifica convites de reuniões, festas e etc. no Google Calendar e no Microsoft Exchange e que mostra a opção de aceitar o convite, recusar ou só dizer que você talvez vá. Ainda sobre o Google, ontem eles liberaram oficialmente o recurso Accelerated Mobile Pages, que é um projeto de código aberto para acelerar a navegação em dispositivos móveis, similar ao que o Facebook fez com os Instant Articles, apesar dos Instant Articles não serem de código aberto. Ele funciona assim: vamos supor que você faça uma busca no Google por um termo qualquer, tipo privacidade, por exemplo, no seu celular. Na página de resultados, no carrossel de notícias importantes, você vai ver o ícone de um raio verde do lado de algumas dessas notícias. Esse ícone sinaliza que o site que postou aquela notícia já está adaptado para o Accelerated Mobile Pages do Google, e assim que você tocar nela, a notícia já vai abrir instantaneamente no seu aparelho, sem que você tenha que esperar ela carregar. De acordo com o Google, por enquanto só as buscas feitas a partir do site deles vão trazer os resultados adaptados para esse formato, mas eles disseram que logo logo os apps de iOS e de Android também vão ter suporte para isso tudo. Agora eu vou falar das obras do campus novo da Apple que estão num ritmo bem acelerado. Depois de alguns anos de fotos mostrando só que era um buraco no chão cheio de terra em volta, as últimas imagens que têm saído de lá da construção têm mostrado a estrutura do prédio quase toda pronta, e ontem o veículo britânico Daily Mail publicou várias fotos que mostram os painéis curvos de vidro sendo instalados na parte de dentro e de fora do prédio, o que já começa a dar uma ideia bem mais concreta de como é que o prédio vai ficar. Para quem não sabe ou não se lembra, esse campus novo da Apple é uma construção circular gigante e ela vai contar com mais de 3.000 painéis curvos de vidro, que somados dão mais de 6 km de extensão. De acordo com a Apple, esses são os maiores painéis curvos de vidro do mundo e, como comentei ontem, a expectativa da Apple é que a primeira leva dos 13.000 funcionários que devem começar a trabalhar lá se mudem para esse novo campus no começo do ano que vem. Se você tiver curiosidade de ver como é que esse prédio está ficando, aliás, está ficando bem legal, passa aqui na descrição do episódio que tem um link para a matéria do Daily Mail. Ontem a Microsoft publicou lá na Google Play Store um teclado chamado Hub Keyboard, que tem uma proposta bem interessante. O que ele faz é já embutir direto no teclado várias funcionalidades que aumentam a produtividade, como por exemplo a habilidade de traduzir palavras, ou então de mostrar uma lista com vários textos que tenham sido copiados para a área de transferência, a possibilidade de procurar por informações de pessoas que estejam na agenda de contatos, como o telefone, endereço de e-mail, esse tipo de coisa, e uma outra coisa bem legal que dá para fazer é compartilhar links para documentos que estejam armazenados no OneDrive. Tudo isso, de novo, direto do teclado, o que evita que o usuário tenha que ficar pulando de um aplicativo para o outro para fazer as coisas. O Hub Keyboard é o resultado de um trabalho de uma área da Microsoft chamada Microsoft Garage, que serve justamente para ter e desenvolver ideias mais malucas, mais experimentais, mas que possam ter futuro, como foi o caso do Hub Keyboard. O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play Store e eu recomendo o download, bem bacana. Agora eu vou falar do Uber, que lançou lá em Bangkok, na Tailândia, uma nova modalidade de uso do serviço chamada Uber Moto. De acordo com a empresa, Bangkok vai funcionar como uma espécie de cidade teste e, com base no desempenho da novidade, eles vão estudar se vale a pena implementar o Uber Moto em outras cidades emergentes onde o trânsito seja igualmente caótico. Eles disseram que escolheram Bangkok como cidade piloto porque já tem lá uma dinâmica bem estabelecida de mototáxis, o que é uma boa notícia porque assim não vai ter taxista tentando atropelar ninguém. Por fim, eles anunciaram que as regras do Uber Moto incluem o fato do motorista ter que comprovar que ele já tem experiência em levar a gente de lá para cá de moto, além de obrigar os funcionários a providenciarem capacetes para os passageiros.
Agora eu vou falar dos últimos detalhes a respeito da queda de braço entre a Apple e o FBI. Ontem a Associated Press publicou uma matéria dizendo que eles tiveram acesso a alguns documentos que fazem parte do recurso que a Apple vai apresentar oficialmente para a Justiça Americana amanhã, e esses documentos dizem que a Apple vai tentar fazer com que essa decisão seja encaminhada para o Congresso americano e não para a Suprema Corte. De acordo com a Associated Press, essa manobra da Apple visa fortalecer o argumento dela, já que só em 2015 a empresa gastou quase 5 milhões de dólares em lobby no Congresso e basicamente ela acha que lá ela vai encontrar um pessoal mais receptivo às ideias dela do que se o papo for para a Suprema Corte, e além disso o Congresso já vetou algumas tentativas do FBI de regulamentar e de certa forma enfraquecer a criptografia que as empresas oferecem, o que significa que pelo menos parte do pessoal de lá certamente concorda com a posição da Apple. Outro recurso argumentativo que a empresa vai usar diz respeito à liberdade de expressão. De acordo com a Bloomberg, parte do argumento da Apple vai se apoiar no fato de que um software é uma sequência de instruções que alguém escreve para o computador, que essas instruções são fruto da criatividade do programador, que se expressa por forma de código, e por isso o software da Apple deveria ser incluído na primeira emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão. Eles vão argumentar que da mesma forma que um oficial do governo não pode obrigar um jornalista a escrever o conteúdo de uma matéria, um programador ou engenheiro não deveria ser obrigado a escrever linhas de código por ordem do governo. Para ajudar a emplacar esse argumento, os advogados da Apple vão usar, veja só que irônico, um precedente de um caso de 1999 que estabeleceu que o código de encriptação de um programador era protegido pela liberdade de expressão e por isso ele tinha o direito de distribuir o código dele gratuitamente, uma coisa que tinha sido negada para ele em 1990. Por fim, ontem à noite o Tim Cook deu uma entrevista para o jornalista David Muir da ABC News, no que claramente deu sequência ao plano de relações públicas que a Apple tem posto em prática na tentativa de colocar a opinião pública do lado dela e refutar os argumentos que dizem que a Apple é uma empresa que apoia o terrorismo, que isso dela não ajudar a FBI é só manobra de marketing, e para insistir no ponto de que essa discussão vai além desse único iPhone. Se você quiser ver com detalhes tudo que foi discutido ontem durante a entrevista, tem um link para isso aqui na descrição do episódio. Ontem o Facebook começou a liberar para todos os usuários os novos botões de reações que vão chegar para dividir espaço com o já tradicional botão de curtir. Esses novos botões vinham sendo testados nos últimos meses com alguns grupos de usuários e ontem eles anunciaram que decidiram que vão exibir os botões para todo mundo e que eles devem começar a aparecer aos poucos para a galera. De acordo com o Facebook, para acessar esses novos botões, os usuários têm que tocar e segurar no botão de curtir por alguns segundos e aí eles vão ter acesso às novas reações que são ilustradas por um coração, uma risada, surpresa, tristeza com um emoji chorando e a última reação mostra um emoji bravo. Como eu falei, o recurso está sendo liberado aos poucos para todo mundo e por isso se ele ainda não apareceu para você, é só esperar um pouquinho que já ele pinta por aí. E por último, ontem o Mark Gurman do 95Mac publicou uma matéria que diz que a Apple finalmente deve trazer a Siri para o Mac e que isso deve acontecer na próxima grande atualização do OS X, que deve rolar na segunda metade desse ano, mas que provavelmente vai ser apresentada em junho durante a WWDC, a exemplo dos anos anteriores. Ele aproveita o post para dizer que essa integração entre a Siri e o OS X vem sendo testada pela Apple desde 2012, mas que eles nunca tinham conseguido chegar num resultado que tivesse deixado todo mundo satisfeito. Segundo ele, o recurso que pode mudar até o lançamento final consiste hoje em um botão da Siri integrado no menu superior do Mac, que quando é acionado, abre um painel no canto superior da tela com uma interface parecida com a Siri do iOS. Ele aproveita para dizer que o recurso que você ativa a Siri com a voz, usando aquela combinação mágica de palavras que eu não vou falar aqui para não ativar a Siri de todo mundo, vai funcionar no OS X, o que é uma excelente notícia. A pergunta que fica é se a Apple vai conseguir desenvolver um sistema inteligente que entenda que o usuário está no computador, para ele não chamar a Siri e acabar conversando ao mesmo tempo com ela no Mac, no iPad, no iPhone e no Apple Watch. Em junho a gente descobre. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, acompanhe a cobertura da MWC que o Net tá fazendo lá em Barcelona e eu volto amanhã de manhã. Falou!